Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 23 de 2 de 2016, com os fechamentos do dia 22. Estamos vendo o Ibovespa aqui hoje com uma subida muito forte, 4,1%, acima dos 43 mil pontos. Eu até deixei traçado aqui o canalzinho de alta que a gente falou na semana passada, que ele estava andando dentro, e a parte de cima desse canal, né, é claro que ele está ajustado aqui pela máxima, se a gente tentar puxar esse canal aqui um pouquinho mais para cima pela outra máxima, ele vai passar mais para cima lá. Ele está muito próximo, né, hoje, do que realmente bateu a máxima do dia aqui. Então ele estava nos 43.037 pontos e ele fechou nos 237, 234, 200 pontos para cima do canal. Na prática a gente fala que ele está cravado na linha, né? Então ele chegou no limite aqui desse canal de alta. Também tem umas outras resistências que estão passando nesse mesmo lugar, onde o Ibovespa parou. Fica a dúvida agora na terça-feira se ele segue subindo ou se ele corrige daqui, justamente por ter feito um canal de alta, né? Ele bate aqui, dá uma corrigida, bate, dá uma corrigida, né? Bateu aqui. Se ele continuar subindo, a gente vai ter uma extensão do canal que está apontando agora lá para casa dos 45 mil pontos. Tá? Então 45, essa região aqui mesmo do próprio Fibonacci, né? Que está do 45 até o 46.700 pontos. Então fica esse viés aí para o Ibovespa de romper os 43 mil pontos. Tá? Se ele confirmar esse rompimento, os 46.700 pontos lá em cima seria o alvo natural, e aí ele ficou para trás um fundão, né? Caso contrário, se ele cair, né, nessa terça-feira, esse 43.100 pontos vai seguir funcionando como uma resistência muito forte. Vamos falar agora do Ibovespa Futuro Mini, né, que veio aqui dar um pulão também com um gap de alta. Ele que tinha um gap aqui que foi fechado direitinho, e tinha um outro gap aqui, ó, que foi fechado hoje, tá? Se ele tivesse pulado para cima desse gap, por mais que esse gap aqui não fosse tão gapado, né, porque tinha uma mínima aqui atrás que estava fechando ele, ó, ele fez um gap para cima aqui, numa região que tinha candle, e fechou o que estava gapado. Ou seja, ele fez uma formação que não é uma ilha de reversão. Ele tinha tudo para fazer ilha de reversão, né? Mas ele não fez uma ilha de reversão forte, ele fez uma ilha de reversão inclinadona aqui assim, ó. Tá? De qualquer forma, pode ser uma figura de alta mais forte isso daqui, mas não é tão forte como a ilha de reversão clássica horizontal, né? Que pulou o patamar de preço certinho, ela pulou aqui, na verdade, uma região inclinada, aqui, uma linha inclinada. Mas está acima dos 42.400, foi para cima dos 43.700, e tem a próxima resistência forte aqui nos 45 mil, né? 45.700 e pouco. Ele ainda não fez correção dessa tendência toda, né? Desde que ele começou a subir aqui no dia 12 de fevereiro, ele subiu praticamente o mês todo, sem fazer nenhuma máxima mais baixa, então não tem nenhuma correção para a gente ver algum ponto de projeção para esse movimento. Quando ele fizer a primeira correção e deixar alguma figura para trás, a gente vai ter uma projeção. Aqui o dólar que tinha aquele espaço para voltar, né? A gente tinha falado isso semana passada, que ele fez uma movimentação aqui. Dá uma olhadinha na linha de tendência dele, né? Ele tinha aquele espaço que ele está se movimentando entre as duas linhas de tendência que estão apontadas para baixo, então levemente para baixo, mas estão para baixo, e hoje ele veio para a parte de baixo de novo, bateu exatamente na linha de tendência, no 3,95, e a linha do triângulo está um pouco mais abaixo aqui no 3,93, e por último tem o 3,91 aqui, que seria a linha do Fibonacci, que na verdade foi a mais fraca de todas, porque ele nunca respeitou esse 3,91 certinho, ele respeitou muito mais aqui a própria linha do triângulo, né? Se o Ibovespa tentar subir para cima dos 45 mil pontos, 45 até 46 mil, Ibovespa à vista, o dólar pode dar uma voltada aqui para baixo dessa linha do triângulo, e se ele fizer isso, ele entra numa indefinição que vai aqui do 3,87 até o 3,92. Não entrou ainda, né? Mas pode entrar. Falando agora dos papéis, começando pela Petrobras, que deu uma subida forte também, 13%, passando para cima dos 4,81, que era a nossa resistência. Então ela dá uma pancada para cima, se distancia da linha de tendência de baixa, que era aquela que, se fosse perdida, né, por estar quase na mínima aí dos últimos anos, podia levar o papel para casa dos R$3, tá? 3, né? E subiu hoje foi 13%. E aí, do jeito que ele fez aqui agora, ele passou acima dessa faixa da volatilidade, ele deve voltar a engatar um gráfico normal com aberturas e fechamentos próximos um dos outros. A gente vai ver isso aí no dia a dia, mas deve começar a normalizar a volatilidade da Petrobras acima de R$5. A gente tem
É uma linhazinha de tendência aqui, a vermelha, que é mais fraca, e uma linha de horizontal de resistência mais forte no 5,32. A Petrobras tem uma área de livre negociação do 5,32 até o 4,80, portanto ela tem 10% aí de negociação, seria uns 5% para cima e 5% para baixo, sem romper nada, né? Então ela tem ainda uma volatilidade alta no intraday, mas pelo histórico aqui a gente espera que, pelo menos em gaps de abertura, ela se comporte melhor. Aqui a Vale 5, que pulou de novo, né? Fez um outro gap de corte, ela tinha feito um aqui atrás, depois ela fechou o gap. Aí ela montou mais um gapzinho aqui, depois fechou o gap. E aqui ela monta mais um gap de corte para cima, pulando para cima do 8,84. Veio até os 9,40, tá? 9,48 é a próxima resistência dela. E tá deixando aqui um fundão, né? Essa aqui é a verdade, tá deixando um fundão aqui bem nítido. E nessa região que ela vai chegar agora, dos 9,48 até os 10,52, é uma região que ela também já ficou bastante tempo parada. Isso aqui a gente pode interpretar como um possível ombro, cabeça, ombro invertido, caso ela termine a figura e faça mais um ombro aqui nessa região, né? Ela não está fazendo nada disso por enquanto, mas se ela voltar até os 10,50, cair até os 9,40, depois voltar de novo e romper, a gente vai ter um ombro, cabeça, ombro invertido, que pode aí sim dar um sinal de alta aí de 40% para Vale, mas não é o que está no momento, tudo possibilidade, né? A gente está... Agora que o Brasil perdeu todos os graus de investimento mesmo, que parece que a galera que gosta de comprar porcaria está apostando forte no patamar da bolsa hoje para comprar. Se isso for passageiro, a gente não vai ter os papéis atingindo as resistências mais fortes, eles vão começar em breve a cair de novo, e aí a queda vai esborrachar mais ainda para baixo da mínima dos 36 mil pontos que o Bovespa apareceu, né? Isso a gente só vai descobrir aí nos próximos dias ou semanas. Aqui o Banco do Brasil, que também pulou para cima da sua resistência, né, que era essa linha de tendência aqui, e aí montou, a gente tinha um triângulo já que a gente estava vendo, né, e ele foi para a parte de cima do triângulo sem romper, ou seja, não começou a projeção. Tá? Ele deu um passo aqui passando para cima da linha de tendência, né, mas não começou a projeção de alta. Se começar, é uma projeção que vai até o 14,67 aqui em cima. Tá? Mas aí ele precisa romper mesmo, ele está numa região boa aqui, ele pode romper, mas só fechando acima do triângulo mesmo para confirmar o rompimento. Estamos vendo aqui o Itaú, que também deu um pancadão para cima de 4%, né? 25,24 era a sua resistência, ele foi para o 25,25, 25,24 era a máxima aqui de 3 dias atrás, tá? Ele foi fechado 25,25, então em tese ele se aponta minimamente para cima, na prática ele está cravado na linha, precisaria de mais um fechamento aqui nessa região entre o 25,24 e o 25,68 para a gente ter mesmo uma projeção aberta até o 27 no Itaú. E para encerrar, vamos falar da Ambev, que deu uma subidinha aqui para a parte de cima, né, da indefinição dela, nos 18,59, que é mesmo essa linha preta, tá? Que a gente estava vendo já na semana passada. Se ela passar para cima dessa linha preta aqui, fechar acima da linha preta, né, que está nos 18,64, que é a linha preta, a gente pode ter uma pequena projeção, tá, de uns 3,5% para cima. A gente tem bastante linha de resistência também nessa região, e a Ambev tem um histórico de ser muito volátil nessa faixa de preço também. Mas ela pode dar uma pequena projeção aqui se ela fechar acima do 18,64. Agradeço muito a presença de todos. Até o próximo giro de mercado em 5 minutos.